Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Bom dia, Beleza? professor. Bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Joia. Guardar um minutinho aí o pessoal chegar para a gente começar. Questão dessa luz aqui. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Duda Mello. Também. Maria Eduarda Jardim. Bom dia. Bom dia, Duda. Só um minutinho que a gente começa. Deixa o pessoal chegar aí. Pronto, bom dia, Maria Luísa. Malu. Bom dia, Sara. Vamos lá, vamos começar. O pessoal for acordando, vai chegando e entrando depois aí. Pega o bonde andando. Bom, semana passada vocês tiveram uma folga aí de mim, porque eu estava mudando e aí eu acabei ficando sem internet quando transferiu a internet de uma casa para outra. E aí eu fiquei essa semana passada sem dar aula para vocês. A gente vai combinar um horário à tarde para a gente repor essas aulas, tá? A gente vai fazer a reposição delas no turno oposto. No horário de tarde aí a gente vai combinar para poder fazer essa reposição, ok? Nós havíamos parado na parte de calorimetria que se tratava de calor específico. E aí eu passei para vocês alguns exemplos de calor específico, e aí o pessoal ficou com algumas dúvidas com relação a cálculo de potência, porque os exemplos que eu passei não trabalhavam com potência de uma fonte. E aí a gente combinou de passar exemplos de potência e falar um pouquinho mais dos gráficos, tá? No cronograma que eu postei lá para vocês ontem, a gente vai ter na quinta-feira, eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Nessa lista de exercícios, vocês vão fazer e me entregar até segunda-feira. Tem questões envolvendo os gráficos, tá? Que a gente vai explicar e, consequentemente, vocês vão tentar fazer e a gente corrigir e tirar todas as dúvidas, tá ok? Então, vai ter gráfico, vai ter potência, vai ter aquele cálculo normal dos exemplos que eu já passei para vocês. E na sequência a gente fala de calor latente, dando sequência à calorimetria. Então é o seguinte, separei para vocês aqui algumas questões que são exemplos de potência com calor específico e calor e capacidade térmica, tá?
também se aplica a calor latente, que a gente vai ver na sequência, mas aí é uma questão que a gente vai ver depois. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? A potência só está relacionada com a fonte que fornece calor. Então, você pode ter fornecimento de calor e a substância utilizar para variar a temperatura, que é o calor específico, e você pode ter o fornecimento de calor e a substância utilizar para mudar de fase, que é o calor latente, né? A mesma coisa quando promove variação de quantidade de calor absorvida, que é a capacidade térmica. Então, a potência, ela se aplica para a fonte que fornece calor. E essa fonte que fornece calor, ela pode fornecer calor para a capacidade térmica, para o calor específico, para o calor latente. Não tem diferença, tá? O raciocínio vai ser o mesmo. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Define-se capacidade térmica de um corpo. Só ajustar aqui por causa da luz. Define-se capacidade térmica do corpo como a razão entre a quantidade de calor que ele recebe e a correspondente variação de temperatura obtida pelo corpo, ou ocorrida pelo corpo. Então, já deu a fórmula. Capacidade térmica é Q sobre ΔT. Tá? Ele já passou a fórmula no enunciado. Se um corpo de capacidade térmica igual a 25 calorias por grau centígrado recebe calor de uma fonte durante 20 minutos, com a taxa constante de 50 calorias por minuto, ele sofre uma variação de temperatura em graus Celsius igual a quanto? Então, veja bem, essa questão, ele não dá a quantidade de calor que o corpo recebe. Porém, ele dá o tempo, 20 minutos, que foi ligado a uma fonte, e essa fonte tem uma potência de 50 calorias por minuto. Então, ela fornece 50 calorias a cada minuto que o corpo está ligado nela. Se ela fornece 50 calorias por minuto, você tem a quantidade de tempo, você consegue determinar a quantidade de calor que essa substância recebeu, certo? Com a quantidade de calor e a capacidade térmica, é só inverter a fórmula que você acha a variação de temperatura, certo? Então, vamos lá. Resolução. Sabendo que a taxa de recebimento de energia, a potência da fonte, é de 50 calorias por minuto, depois de 20 minutos, o corpo terá recebido 1.000 calorias de calor. Por quê? 20 minutos vezes 50. Então, potência vai ser trabalho sobre tempo, energia sobre tempo, que eu falei para vocês. Se você quer calcular a quantidade de calor que ele recebe, é só você inverter a fórmula, multiplicar a potência pelo tempo. Então, potência vai ser Q sobre T, invertendo a fórmula, Q vai ser potência vezes T. Potência é 50 vezes o tempo, que é 20 minutos, já estão equivalentes, tá? Minutos e minutos. Se não tivesse, aqui a potência fosse em watts, aí seria joules por segundo, tá? Aí você teria que transformar minutos para segundo para poder multiplicar. As unidades teriam que estar equivalentes. Certo? Aí já está equivalente, então não precisa se preocupar em transformar nada. 1.000 calorias de calor. A partir da capacidade térmica do corpo e da quantidade de calor recebida, pode-se determinar a variação de temperatura. Como eu falei, é só inverter a fórmula. Ó. C, capacidade térmica, é igual a Q sobre ΔT. C ele deu, está aqui no enunciado, 25 calorias por grau centígrado. 25 é igual a Q, que você acabou de calcular, que é 1.000 sobre ΔT. Inverte a fórmula, ΔT sobe e o 25 desce. ΔT vai ser 1.000 dividido por 25. 1.000 dividido por 25 dá 40. 40 o quê? Graus centígrados, porque aqui a capacidade térmica foi em calorias por grau centígrado. Você vai achar aqui em graus Celsius. Resposta correta, letra B, 40 graus Celsius foi a variação de temperatura promovida por essa fonte que ficou ligada 20 minutos nesse corpo. Entenderam essa questão? Dúvida segundo ano? Nenhuma. Tranquilo, né? Então, veja bem, a única diferença
entre os exemplos que eu passei para vocês anteriormente e esses exemplos que trabalham com potência de uma fonte, é que aqui ele não vai dar a quantidade de calor direto. Então, vocês podem observar que nos exemplos que eu passei para vocês, vou mostrar aqui os exemplos que a gente utilizou na aula passada. Aqui, ó. Nesses exemplos, quer ver? Depois eu vou voltar para os gráficos para explicar para vocês. Ele fala diretamente da quantidade de calor. Ó. Em um laboratório, uma amostra de 20 gramas de cobre recebeu 186 calorias. Então, aqui, ele já deu a quantidade de calor que o corpo recebeu. Já dá a quantidade de calor direto, certo? Lá, o que ele faz? Ele dá a potência da fonte. Então, ele dá a potência da fonte, 50 calorias por minuto, e dá o tempo que o corpo foi ligado na fonte, para você poder calcular a quantidade de calor, ó, de 1.000 calorias que ele recebeu. É a única diferença. Então, toda vez que ele trabalhar com uma fonte qualquer de fornecimento de calor, ele vai passar a potência, e essa potência vai servir para você calcular a quantidade de calor que o corpo recebe, certo? Então, essa é a única diferença quando a gente fala de potência de uma fonte. Segundo exemplo, ele fala 240 gramas de água, cujo calor específico é 1 caloria por grama grau centígrado. Esse valor ele nem precisa dar, por isso que está entre parênteses, ok? São aquecidos pela absorção de 200 watts de potência de uma forma de calor. Novamente, ele está dando a potência. Potência aqui está em watts, tá? Então, watts é joules por segundo. Tá? Potência em watts a gente estudou lá no primeiro ano. Potência é trabalho sobre tempo. Trabalho é joule, tempo em segundos. Joule por segundo dá a potência em watts, que é a unidade padrão na SI de potência. Então, se ele está falando 200 watts de potência, são 200 joules por segundo. Vocês têm que lembrar disso, não pode esquecer. Aqui estava em calorias por minuto. Aqui vai estar em joules por segundo, certo? Considerando uma caloria 4 joules, olha o que eu falei para vocês, uma caloria vale 4,18 joules. Porém, na maioria das questões ele manda usar ou 4 ou 4,2 para facilitar o cálculo, principalmente questões de vestibulares. O intervalo de tempo necessário para essa quantidade de água variar, sua temperatura em 50 graus será de quanto? Então, ele quer saber quanto tempo a substância precisa ficar ligada, a água, no caso, precisa ficar ligada a essa fonte de calor para poder sofrer uma variação de 50 graus de temperatura. Certo? Entenderam o que ele está perguntando? Ele quer o tempo. Como é que você vai achar o tempo? Você só vai conseguir calcular o tempo quando você tiver a potência da fonte, né? Determinou através da potência a quantidade de calor, você vai conseguir determinar a variação de temperatura, porque aí você já vai ter o tempo que ela ficou ligada para essa variação, ok? Bom, então vamos lá. Todo mundo entendeu o que está pedindo, gente? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Então vamos lá. Então veja bem. Como é que eu vou resolver? Primeiro passo. Eu preciso calcular a quantidade de calor. Certo? Ele não deu a quantidade de calor, ele deu a potência da fonte. Se ele deu a potência, eu preciso calcular a quantidade de calor. Então vamos calcular a quantidade de calor. ΔQ é igual a MC ΔT. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Qual é a massa? 240 gramas de água, já está em gramas. Calor específico da água, não precisava passar, você tem que saber de cor, que é 1 caloria por grama grau centígrado. São aquecidos por uma fonte de potência de 200 watts e a temperatura varia 50 graus Celsius.
Então, ΔT, variação de temperatura, 50 graus Celsius. O que você vai fazer? Multiplicar 240 vezes 1 vezes 50 e vai achar 12.000 calorias. Então, a quantidade de calor que essa água recebe é de 12.000 calorias para variar a temperatura em 50 graus Celsius, certo? Só que não foi isso que ele pediu. Ele pediu quanto tempo precisa ficar ligado a essa fonte para receber 12.000 calorias. Porém, a potência da fonte está em joules por segundo. Logo, eu vou ter que transformar a quantidade de calor para joules. É o segundo passo. Converter caloria para joules. Você sabe que uma caloria, ele passou no enunciado, é para considerar 4 joules. Então, o que você vai fazer? Vai fazer uma regra de 3, que na prática vai ser uma multiplicação. Vai pegar 12.000 calorias, multiplicar por 4, você acha 48.000 joules. Então, 12.000 calorias equivalem a 48.000 joules de calor, certo? Essa é a quantidade de calor que o corpo recebe. Bom, agora que eu tenho a quantidade de calor, fica fácil calcular o tempo. Como é que eu faço? Jogo na fórmula de potência. Potência é trabalho sobre tempo. Nesse caso aqui, potência vai ser quantidade de calor sobre o tempo. A potência é de 200 watts, tá? E a quantidade de calor, 48.000 joules. O tempo, quando eu jogar aqui, watts é joule por segundo, eu vou calcular o tempo em segundos. Então, vai potência 200 igual a 48.000 dividido pelo tempo. Passo o tempo multiplicando e desço 200 dividindo. O tempo vai ser 48.000, que é a quantidade de calor, dividido por 200, que é a potência da fonte. 48.000 dividido por 200 dá um tempo de 240. 240 o quê? Segundos. Eu calculei em watts. Watts é joule por segundo. Se a potência está em watts, a quantidade de calor está em joules, quando eu calcular o tempo, eu estou calculando o tempo em segundos, tá certo? Então, o nosso tempo está em segundos. O que acontece? 240 segundos, vou ter que transformar em minutos. Por quê? Porque nós temos as alternativas em minutos. Então, é só você dividir. Você sabe que 1 minuto são 60 segundos. 240 dividido por 60, você tem aqui 4 minutos. É o tempo necessário para que essa máquina, essa fonte de calor, forneça a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura da água em 50 graus. Portanto, a resposta correta é letra D, 4 minutos, o tempo necessário. Beleza? Dúvidas, meu povo? Tá tranquilo? Nenhuma pergunta? Tá entendendo? Então, vamos lá. Terceiro exemplo. Aí um exemplo com gráfico, tá? Tem a potência e tem o gráfico. Então, não dá a quantidade de calor, ele dá a potência e você vai calcular em cima dos dados do gráfico. Então, vamos lá. No experimento, aquece-se um corpo com o objetivo de determinar a sua capacidade térmica. Para tanto, utiliza uma fonte térmica de potência constante que fornece 30 calorias por segundo. E constrói-se o gráfico a seguir. Um gráfico de temperatura versus tempo. Bom, qual a capacidade térmica do corpo? Então, ele pede para você calcular a capacidade térmica do corpo. O que é a capacidade térmica do corpo? Quantidade de calor sobre variação de temperatura. A variação de temperatura está no gráfico, de 20 a 60 graus Celsius. Mas a quantidade de calor que o corpo recebeu, nós não temos. Nós só temos a potência da fonte, que é de 30 calorias por segundo, e temos no gráfico o tempo
que essa fonte, desculpe, ficou ligada para atingir os 60 graus de temperatura, que foi de 0 a 20 segundos, tá? 10 segundos ela atingiu 40 graus, 20 segundos atingiu 60 graus. Então, o que você vai fazer? Primeiro, a gente vai calcular a quantidade de calor recebido. Pode ser para 60 ou pode ser para 40, tanto faz, vai dar no mesmo, certo? Então, a quantidade de calor recebido foi 30 calorias por segundo durante 20 segundos. Quantidade de calor, 30 vezes 20, 600 calorias. Agora que eu tenho essa quantidade de calor, eu vou dividir pela variação de temperatura que ele sofreu, tá certo? Então, vocês observem que a temperatura estava em 20 graus e atingiu 60. Logo, a variação de temperatura para a substância atingir 60 graus foi de 40 graus, certo? Não foi 60, porque não começou do zero. Então, a temperatura inicial era 20, atingiu 60 graus. Por isso que é importante você analisar corretamente o gráfico. Então, você tem temperatura versus tempo. Está indicando o que no gráfico? Que no instante 0 segundos, quando começou a marcar lá o início da análise, a temperatura do corpo era 20, tá? Graus, e depois, aos 20 segundos de fornecimento da fonte, atingiu 60. Então, a variação de temperatura é de 40 graus. Logo, você vai usar aqui 40 graus. Capacidade térmica vai ser Q sobre ΔT, variação de temperatura. Então, quantidade de calor você acabou de calcular pela potência da fonte, 600 calorias, dividido pela variação de temperatura, que foi de 40 graus Celsius, de 20 para 60 graus. 600 dividido por 40 dá 15 calorias por grau Celsius é a capacidade térmica dessa substância. Portanto, a resposta correta, letra A, 15 calorias por grau Celsius. Beleza? Conseguiram entender? Então, ele pode dar a potência de uma fonte no enunciado, para você calcular. Ele pode dar a potência de uma fonte num gráfico, para você calcular. A única coisa que você tem que entender é que a potência serve para a gente calcular a quantidade de calor ou o tempo, porque potência é Q, que corresponde ao trabalho sobre ΔT. Então, você pode, através da potência da fonte, determinar a quantidade de calor recebido pela substância e pode determinar o tempo que a fonte ficou ligada ou deve ficar ligada àquela fonte para poder receber a quantidade de calor necessária. Ok? Igual aqui, ó, que ele pediu, deu uma variação de temperatura e pediu qual a quantidade de tempo que a substância precisa ficar ligada a essa fonte para receber essa quantidade de calor. Aqui ele já pediu para você calcular a temperatura. E aí vai, ele pode pedir várias coisas que dependem da quantidade de calor. Aí você vai usar as duas equações que nós já estudamos e futuramente as três, quando a gente falar de calor latente, que também tem ΔQ, ok? Bom, quarto exemplo. Outro detalhe importante aqui, chamar a atenção de vocês para isso. No gráfico, você precisa sempre identificar o que ele está representando. É o mais importante para você analisar um gráfico. É você analisar, primeiro, quais as grandezas que ele representa, qual a unidade que está no gráfico. Aqui, por exemplo, ele está representando temperatura em graus Celsius por tempo em segundos. Ele inverteu a posição do gráfico. Eu vou mostrar para vocês que normalmente ele faz o contrário. Ele bota a quantidade de calor embaixo, tá certo?
temperatura, quantidade de calor. Temperatura, quantidade de calor. Temperatura que coincidiu com aquele que é o tempo. Mas a maioria tem temperatura e quantidade de calor. Então, é importante que vocês analisem o que está representando para poder estabelecer os valores corretos das grandezas na hora que for jogar na fórmula para aquele gráfico. Tá certo? Bom, voltando aqui, nosso quarto exemplo diz o seguinte: uma fonte térmica é utilizada por imersão para aquecer 200 gramas de água durante um intervalo de tempo de 5 minutos, variando a temperatura da água em 30 graus. Se o calor específico da água é 1 caloria por grau centígrado, 1 caloria vale 4,18 joules, esses dados ele não precisava passar, você tem que saber de cor. A potência dessa fonte é de quanto? Quantos watts? Então, vamos lá. A gente precisa determinar a potência da fonte. Ele deu o tempo que foi ligado, 200 gramas de água a essa fonte, e a variação de temperatura sofrida. Isso quer dizer o quê? Que com esses dados eu posso calcular a quantidade de calor que a água recebe. Então, ele deu a massa, o calor específico você sabe, a variação de temperatura. Então, ΔQ, o Q é igual a MC ΔT, você consegue determinar a quantidade de calor que essa amostra de água recebeu. Então, você faz Q é igual a MC ΔT, quantidade de calor vai ser a massa de água, 200 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grau centígrado, vezes a variação de temperatura, que foi de 30 graus Celsius. Agora que eu tenho esses dados, é só multiplicar e achar a quantidade de calor. 6.000 calorias. Porém, ele pede para você calcular a potência em watts. Ó. Não está falando no enunciado, mas é importante que vocês olhem as alternativas também. Se a alternativa aqui tivesse watts, tivesse outra unidade, você poderia calcular com calorias, que provavelmente você ia achar a outra unidade, calorias por minuto, calorias por alguma unidade de tempo, calorias por hora, alguma unidade de tempo. Porém, se aqui está tudo em watts, é porque você vai ter que transformar e calcular a potência em watts. Não adianta você calcular em outra unidade, porque não tem como converter depois de calculado. Então, você tem que transformar antes para achar. Logo, se você quer achar a potência em watts, você vai dividir joules por segundo. A quantidade de calor não pode estar em calorias. Por isso que ele passou 1 caloria, 4,18 joules. Então, você vai multiplicar 6.000 calorias por 4,18. Você acha 25.080 joules. 25.080 joules é a quantidade de calor fornecida para a água, certo? Durante quanto tempo? Durante 5 minutos. Para achar a potência em watts, desculpe, você vai transformar a quantidade de calor para joules e o tempo tem que estar em segundos. 5 minutos vezes 60 segundos, 300 segundos. Então, a potência vai ser Q sobre ΔT, 25.080, que você acabou de calcular, joules, dividido por 300 segundos. Você vai achar 83,6 watts de potência. Logo, a resposta correta é a letra D, 83,6 watts. Certo? Dúvida segundo ano? Tranquilo? Todo mundo está entendendo, né? Observem que vocês têm várias transformações de unidades, tá? É isso daqui que o pessoal tem dificuldade. Muitas vezes se esquece de transformar a unidade e aí o problema ocorre nessa parte. Esqueceu de transformar a unidade, aí a resposta fica completamente errada. Esqueceu de calcular a quantidade de calor, aí erra a resposta também. Beleza? Bom, quinto exemplo.
uma potência de 2.000 watts é usada durante 1 minuto para elevar a temperatura de 10 a 60 graus Celsius de um sólido de massa igual a meio quilo. Considerando que não há mudança de fase durante a elevação de temperatura, o calor específico desse sólido em joule por quilo por grau Celsius é de quanto? Então, veja bem. Calor específico é calorias por grama grau centígrado. Aqui ele pediu joule por quilo por grau centígrado. Então, você vai ter que prestar atenção na unidade. A massa já está em quilo. A potência está em watts. O tempo está em minutos. Você vai ter que transformar o tempo para segundos para achar a quantidade de calor em joule. Certo? Porque joule vai ser watts por segundo. Certo? Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar a potência, que é a quantidade de energia, a quantidade de calor dividido pelo tempo. Só que qual foi a quantidade de calor fornecida para a água? ΔQ é igual a MC ΔT. Então, Q é igual a MC ΔT, como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui eu já fiz direto. Potência é igual a Q, então potência vai ser MC ΔT dividido por ΔT. Certo? Bom. Se a gente isola o calor específico, a gente vai inverter essa fórmula. Ó. Passa o ΔT subindo, a massa e a variação de temperatura descendo. Então, você tem calor específico vai ser igual à potência da fonte, que é a potência em watts vezes o tempo em segundos, e a massa vezes a variação de temperatura. A massa em quilos vezes a variação de temperatura em graus Celsius. Por que isso? Porque ele pediu em joule por quilograma por grau Celsius. Tá certo? Se não fosse isso aqui, você teria que botar o tempo em segundos, tá? A potência seria watts, o tempo em segundos, a massa em gramas e a temperatura em graus Celsius. Você iria achar calor específico na unidade padrão, que seria calorias por grama grau centígrado. Ok? Bom, substituindo os valores nós temos 2.000 watts vezes 60 segundos dá a quantidade de calor, que a fonte era de 2.000 e ficou ligada a 1 minuto, 60 segundos. 2.000 watts vezes 60 segundos. Você tem uma quantidade de calor de 120.000 calorias. Joules, desculpe. Aqui você já calculou em joules, que é watts por segundo. Então, você tem aqui 120.000 joules de calor, tá? Watts por segundo é joules. Então, 120.000 joules, quantidade de calor recebida pela fonte. E a massa, meio quilo, já está em quilograma, variação de temperatura de 10 para 60, você tem aí 50 graus centígrados. Então, meio quilo vezes 50 graus, 25, tá? E aí você vai dividir 120.000 por 25, você vai achar 4.800. Calor específico de 4.800 joules por quilograma por grau centígrado. Na potência de 10, 4.800 é 4,8 vezes 10 a terceira, joule por quilo por grau centígrado, que foi a unidade que ele pediu. Portanto, a resposta correta vai ser a letra A, 4,8 vezes 10 a 3, joule por quilograma por grau Celsius. Beleza? Dúvidas sobre esses exemplos, gente, falando de potência? Não. Ficou claro aí que o pessoal tinha questionado lá com relação à potência de uma fonte? Tinham pedido mais questões relacionadas com isso aí, que lá na outra a gente não tinha, nos outros exemplos não tinha passado. Ficou claro aí as questões do gráfico, mas a gente vai fazer essa semana a lista de exercício sobre esse assunto, e aí a gente vai corrigir, vai falar também lá na lista de potência, de gráfico e dos outros cálculos que nós vimos também nesses exemplos aqui, tá bom? De calorimetria, onde você não tem aqui falando de potência.
Ele já dá a quantidade de calor, dá no gráfico a leitura da quantidade de calor para você realizar os cálculos. Ou passa no enunciado dados que permite que você calcule a quantidade de calor. Então, são essas as possibilidades que você tem de questões. Tá? Você pode ter as questões que lidam diretamente a quantidade de calor fornecida. Você pode ter questões que essa quantidade de calor está no gráfico, como está aqui, ó. Qual é a quantidade de calor? Quantidade de calor 10. 10 o quê? Quilocalorias. Cada quilocalorias, 1.000 calorias. Então, 10.000 calorias. Você precisa identificar a grandeza que ela representa e a unidade que representa o gráfico também. Não é só saber que aqui é temperatura e quantidade de calor. É importante que você saiba a unidade. Aqui, ó, se fosse quantidade de calor em calorias, como está aqui embaixo, é o valor que está aqui direto. 300 calorias, 1.000 calorias. Só que aqui ele deu em quilocalorias. 10 quilocalorias são 10.000 calorias. Então, muda totalmente o valor se você não colocar a unidade correta. Então, 2 detalhes importantes para análise de gráficos são identificar a grandeza que está representada em cada eixo, tá? Esse é o padrão temperatura no eixo vertical e as demais grandezas. Quantidade de calor, tempo no eixo horizontal, mas ele pode inverter, tá? O padrão é esse, mas nada impede que o cara que elabora uma questão coloque aqui a quantidade de calor e aqui embaixo a temperatura. E aí você está acostumado a fazer o gráfico nessa posição, você pode confundir na hora que ele inverter o gráfico, mas ele pode fazer isso. Nada impede que ele faça isso, tá bom? É difícil porque o padrão é esse, mas ele pode fazer. Eu já vi questões de vestibulares que ele fez essa alteração justamente no intuito de confundir vocês. Ele pega quantidade de calor, bota aqui e o tempo aqui, a temperatura aqui embaixo. Quando eu passar a lista, eu vou elaborar a lista, eu vou ver se eu acho uma questão assim invertida para a gente poder comentar na hora que a gente for corrigir. Então, está respondendo questões de gráficos. Primeiro, identifique a grandeza que está sendo representada e a unidade para poder calcular corretamente. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre esses exemplos. Acho que não, acho que é isso mesmo. Então, são as possibilidades. Quantidade de calor já fornecida diretamente, ou no enunciado ou no gráfico, ou quantidade de calor da potência de uma fonte que vai ser fornecida através de uma fonte qualquer de calor, e aí ele vai passar para vocês a potência dessa fonte, como foi aqui, ó, e você, em cima da potência, vai calcular a quantidade de calor. 50 calorias por minuto, 20 minutos, 1.000 calorias. Se ficasse ligada 100 minutos, 50.000 calorias, 5.000 calorias, e aí vai, tá? Vai passando para você calcular essa quantidade. Beleza? Meus queridos, nós vamos ter um intervalinho agora. Daqui a pouco a gente volta, tá? 8h20 a gente retorna e a gente fala de calor latente, tá certo? Beleza? Ficou dúvida aí sobre isso? Tá tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Joia. Esses exemplos eu vou postar no Eclass para vocês, tá? O outro eu acho que eu já postei, se eu não me engano. Mas eu vou confirmar. Se eu não postei aquele outro, eu vou postar os dois no Eclass para vocês, junto com o link das aulas, tá? 8h20 a gente retorna, vou mandar o convite para vocês. Até daqui a pouco. Valeu, galera. Um abração. Valeu, professor. Tchau, Valeu, professor. tchau, tchau. Até daqui a pouquinho.